No auditório da universidade, todos estavam fazendo suas próprias coisas e o amigo calouro de Ilma estava arrumando suas coisas. Ilma não tinha um objetivo específico enquanto estudava na universidade e vivia sua vida usual, enquanto seu amigo tinha uma namorada e se encontrava com ela após as aulas. Ilma decidiu ir para a biblioteca enquanto caminhava pensativo, sem olhar para os pés. Ele se deparou com um buraco em seu caminho devido à sua distração, deu mais um passo e se sentiu caindo no subsolo cauticamente tentando agarrar algo. Depois de cair no abismo, ele perdeu a consciência por um tempo e quando acordou, abriu os olhos e ouviu a voz de alguém ordenando que ele se levantasse. Ilma começou a se levantar e viu jovens ao seu redor segurando a cabeça, como ele, não sabendo o que havia acontecido ou como haviam acabado ali. Alguém pediu silêncio e o menino viu um rei sentado em um trono que se chamava Gar, o governante do Império Gar. Ilma imediatamente pensou que aquilo parecia um anime, apenas em um mundo diferente. Enquanto isso, o rei disse que todos que chegaram ali foram escolhidos para se tornarem vasos dos soldados do reino, pedindo-lhes para ajudar a destruir a humanidade. Uma ficou horrorizado, assim como todos os outros que caíram no buraco, por essas palavras. Um cara muito ousado perguntou o que ganhariam em troca se juntassem ao rei. Um dos subordinados do imperador disse que todos teriam uma vida confortável e os mais corajosos seriam abençoados. Ilma notou que o garoto ousado era arrogante demais com os habitantes do reino e invejou sua coragem. No entanto, quando olhou para os servos do imperador, percebeu que a situação em que estava era terrível demais. De repente, o pano se levantou e todos viram um altar para rituais, o que era incrivelmente assustador. Assustado, Ilma não conseguia acreditar no que via e ouvia, esperando em vão que tudo fosse apenas um sonho. Ele viu uma mulher de beleza extraordinária chamada Edna, que era a líder da igreja central do império. Edna disse que realizaria um ritual após o qual todos receberiam uma bênção divina e sugeriu que formassem uma fila. Um menino ousado se voluntariou imediatamente para ser o primeiro da fila e foi convidado a ficar no círculo mágico. Edna abençoou o menino, dando-lhe proteção do deus do pecado que controla as chamas e das próprias chamas. Todos se aproximaram em fila e receberam sua bênção, alguns um dragão da memória, outros proteção contra o gelo, e Ilma ainda tinha medo de entrar no círculo mágico, embora já estivesse desconfortável por ainda não ter recebido nenhuma proteção. Em sua mente, ele se preparava para entrar no círculo mágico para obter pelo menos alguma proteção, quando foi chamado, pois era o único que ainda não tinha recebido a bênção. Com muito medo, Ilma foi para o centro do círculo mágico e viu uma pena brilhante cair ao seu lado. A líder da igreja central, Edna, disse a ele que agora tinha a bênção da deusa ponto que supervisiona a cura de feridas e Ilma teve a oportunidade de renascer, o que o deixou muito chateado, pois seria uma desculpa para atacá-lo. Os subordinados do imperador disseram que todos os que caíram no buraco passaram por um ritual de bênção e receberam muitas oportunidades, convidando todos para comemorar à mesa, o que deixou todos muito felizes porque estavam com fome. Uma estava chateado com seu dom de cura porque significava que ele seria ferido. Finalmente, todos chegaram ao refeitório, onde uma enorme mesa foi preparada com vários pratos deliciosos, tudo em sua honra. Ilma se acalmou um pouco porque viu seus pratos de carne favoritos e pensou que tudo não estava tão ruim. Certas preocupações ainda passavam pela mente de Ilma porque ele não sabia o que estava por vir, mas o cara do outro lado, cujo nome era Knaxg, estava muito confiante e parecia ser popular. Todos na mesa estavam divididos sobre a bênção de Ilma. Um jovem, calouro da universidade chamado Shinki Takuya, disse que com seu novo dom ele deveria ir primeiro, enquanto uma garota chamada Arakiko Tomi, estudante do terceiro ano do ensino médio, disse que o garoto deveria seguir atrás porque ele poderia curar. Ilma ficou feliz por não ter que lutar, pois estar atrás dele teria outras funções, e decidiu firmemente começar a praticar magia de cura no dia seguinte. Enquanto isso, Edna ficou parada na grande janela e planejou para o próximo dia quando começaria um novo trabalho e ordenou a seus subordinados, os ministros da igreja, para cuidar especialmente de Ilma porque ele tinha um talento muito valioso. Depois de um jantar delicioso, todos foram para seus quartos dormir e de manhã Ilma foi acordado e pediram ajuda ao ministro da igreja disse que, como resultado da luta com os inimigos, eles têm muitos feridos e estão ficando sem medicamentos.
Então ele persuadiu Judas a ir com ele e curar os feridos com seu domingo. Ilma ficou um pouco surpreso com o início inesperado de sua prática, mas aceitou prontamente o pedido de ajuda. Quando ele seguiu o ministro da igreja, o menino ficou um pouco aliviado por ter sua primeira tarefa. Quando chegou ao local, recebeu um conjunto de roupas que foi ordenado a vestir. O visual das roupas surpreendeu Ilma um pouco, pois eram muito parecidas com roupas de hospital. Depois de se vestir, ele foi para uma sala com uma atmosfera estranha e foi ordenado a se sentar, embora não visse feridos em nenhum lugar, mas sentisse algum tipo de ódio por si mesmo das pessoas ali. O ministro da igreja que acordou Ilma e o trouxe até aqui disse com um sorriso louco que todos se alimentariam de seu sangue e carne antes que o cara pudesse entender completamente o que lhe era exigido. 2 mãos fortes o sentaram em uma cadeira e alguém segurou seu braço. Então as 2 mãos de Ilma foram amarradas aos trilhos da cadeira e o menino ainda estava tentando entender o que iriam fazer. Com genuíno horror, ele viu a lâmina de uma faca enorme brilhando e outro ministro segurando uma seringa com um líquido desconhecido. Ilma cerrou os dentes, seu corpo coberto por um suor fino do desconhecido aterrorizante. O ministro da igreja, chamando o garoto de guardião da imortalidade, ainda o tranquilizou com um sorriso louco, dizendo-lhe que não importava o quão grave fosse o ferimento, ele não morreria. Ele também disse que o corpo de Ilma é a fonte do melhor remédio do mundo. Ilma ainda tentou apelar para o bom senso dos ministros, mas eles não o ouviram e disseram que precisavam de muito do seu sangue. A lâmina da faca subiu bruscamente e cortou a mão esquerda de Ilma, causando uma terrível hemorragia. Ilma gritou de dor insuportável, olhando para sua ferida fresca, enquanto o ministro apreciava o espetáculo, divertindo-se com a dor e o medo do garoto, e outros ministros repreendiam o sujeito por estar tão inquieto. Os ministros continuaram a abusar do rapaz, batendo nele no rosto, e o ministro gritou furiosamente que tinha avisado o rapaz de que ele era imortal. Ilma assistiu em choque enquanto seu braço começava a crescer de volta, a nova mão voltava ao lugar e o ministro da igreja levantava a mão decepada do garoto com satisfação. O ministro, olhando para a mão decepada, esfregava o queixo com satisfação e notava que era exatamente o que ele esperava. O ministro louco disse que agora continuariam seus experimentos, após o que Ilma percebeu que sua vida estava se transformando em um verdadeiro inferno. Em conversas entre si, os ministros observaram que nem tudo estava indo suavemente, mas pelo menos agora tinham um rapaz com talento para a regeneração. Uma linda garota estava sentada em um sofá luxuoso, bebendo vinho e segurando penas. Ela percebeu que as feias estavam sendo usadas e Ilma se perguntou o que era novo no velho mundo. Ele entrou em contato com sua família e ouviu a notícia de que quando o filho de Yamada se formasse na universidade, ele iria se casar com sua namorada. Disseram-lhe que, como já estava no 2º ano, ele deveria pensar no seu futuro. Uma respondeu que era completamente indiferente ao que seria o seu futuro. Os terríveis experimentos no rapaz continuaram, seu corpo era despedaçado todos os dias e seu sangue e carne eram usados. Os ministros da igreja admiravam imensamente o rapaz, dizendo-lhe sempre que ele estava se entregando completamente à humanidade. Uma percebeu que estava para sempre preso nessa terrível armadilha, sofrendo uma tortura incrível todos os dias, todo o seu corpo doía, ele estava exausto e não havia fim à vista. Às vezes, ele ainda esperava que fosse apenas um pesadelo, porque seu corpo sempre se recuperava. Ele frequentemente perdia a consciência da dor e tortura. Tinha medo de acordar todas as manhãs porque significava que os experimentos continuariam e ele estaria em uma dor incrível novamente. Ilma tinha medo de qualquer movimento fora de sua porta, sempre pensava que era o executor. Às vezes, ele respirava aliviado ao perceber que era apenas um guarda passando. Era extremamente difícil para ele. Ilma repetidamente gritou por ajuda pedindo a alguém que o salvasse. Exausto, ele escorregou para fora da cama e percebeu que um portal se abriu acima de sua cabeça e ele foi sugado para dentro. Quando os ministros da igreja chegaram ao seu quarto, viram que o sujeito não estava em lugar nenhum. Enquanto isso, Ilma se encontrava em um salão espaçoso com colunas no meio do qual crescia uma árvore frondosa, perto da qual ele se sentou. Enquanto seus amigos com quem ele tinha recebido uma bênção na época estavam sentados em um sofá e em uma poltrona jogando xadrez, Akinashi perdeu para Shinki com um placar de 5-1 e ficou muito bravo com isso.
Shinki estava calmamente olhando para uma peça de xadrez e dizendo a Akinashi que ele não sabia como perder de jeito nenhum. Então Arashi se aproximou deles e disse que era hora de voltar para o labirinto, mas seria bom jantar antes. Shinki começou a recolher as peças de xadrez do tabuleiro, sugerindo que jogassem outra partida após o jantar, e Akinashi pediu carne para si mesmo. Quando Arashi saiu do salão, ela viu os ministros da igreja conversando ansiosamente entre si. E quando ela perguntou o que estava errado, disseram-lhe que todos estavam indo para uma reunião e que ela não tinha com o que se preocupar. Arashi ficou surpresa que a reunião fosse tão tarde, mas desejou-lhe sucesso. E os ministros conversaram entre si sobre manterem-se calados sobre o que havia acontecido e que os soldados nunca deveriam descobrir sobre isso. Um dos ministros disse que se a equipe de busca não encontrasse o menino, então apenas labirintos o esperariam. Ao que o chefe torturador respondeu que Ilma era um sujeito muito difícil. Ele disse que iria aos sacerdotes pedir sua ajuda e ordenou aos outros ministros que enviassem uma equipe de busca para os cantos mais profundos do labirinto. Naquele momento, Ilma estava deitado sob uma árvore frondosa em um claro e sentiu que seu corpo estava muito, muito fraco. E então ouviu o som de alguém se aproximando e olhou para o corredor com medo. E os ministros no grupo de busca se perguntaram entre si se alguém poderia ir para os cantos mais distantes do labirinto. Eles perceberam que apenas os sacerdotes poderiam estar ali e alguns deles se sentiram desconfortáveis. Na parede do corredor do labirinto, viram uma armadilha para quem se atrevesse a entrar. Um ministro da equipe de busca disse com um sorriso que a armadilha não funcionaria se eles tivessem estado em outro corredor. Enquanto isso, Ilma tropeçou em uma armadilha de onde inúmeras lâminas de repente jorraram para o espaço. Aquelas lâminas matariam todos e ele simplesmente entrou nelas. Seu corpo foi completamente retalhado pela lâmina em alta velocidade. Ilma percebeu que tinha mais uma vez recebido ferimentos numerosos e fatais. No entanto, seu corpo, como sempre, com a capacidade de se regenerar completamente, se recuperou. O cara exausto estava tentando freneticamente descobrir exatamente onde estava e o que eram essas novas piadas. Ele avançava caoticamente sem nenhum objetivo, percebendo que apenas monstros poderiam fazer isso com ele. Ilma se encontrou novamente em um quarto e olhou para cima o teto e gritou com o que tinha feito. Lágrimas escorreram de seus olhos e ele ainda não entendia por que estava passando por um sofrimento tão terrível. Ele enxugou resolutamente suas lágrimas com a manga e decidiu sair daqui a todo custo enquanto ainda tinha forças para fazer algo. Assim que deu os primeiros passos para escapar, a equipe de busca apareceu sob o arco de entrada do salão. Então, de repente, uma enorme mão com garras longas apareceu do teto e agarrou Ilma. Os membros da equipe de busca assistiram, entorpecidos, enquanto a mão levava o sujeito consigo. Um dos ministros avisou que no labirinto nunca se deve ter pressa. Disse que era um feitiço de morte instantânea usado por magos para lutar contra monstros e que a varinha era completamente inútil aqui. O ministro ofereceu-se para esperar pelos sacerdotes ali e ficou muito surpreso que o monstro não reagisse ao sujeito. O cansado Uma continuou a percorrer os corredores do labirinto, maravilhando-se com tudo que encontrava. Ele lembrou freneticamente de ter visto algo semelhante na TV e de repente ouviu a voz de alguém perguntando o que ele estava fazendo ali. Assustado, o rapaz começou a descobrir quem estava lá e lhe disseram para olhar para baixo. Com medo de olhar para o buraco que apareceu no chão, Ilma fez isso e viu uma garota cumprimentando-o. A garota se apresentou como Eva e perguntou o nome do viajante. Ilma respondeu seu nome e notou que tinha conhecido uma garota com muitos tubos presos ao seu corpo. Ele perguntou a Eva se ela também estava sendo experimentada e ela respondeu que parecia ser o caso. Ava percebeu que se o rapaz perguntasse se ela também era um sujeito de teste, significava que ele estava sendo forçado a participar de vários experimentos. A garota expressou sua simpatia e sugeriu que ele fizesse uma pausa, já que raramente era visitada de qualquer maneira. Ava pensou sobre isso e disse que Ilma lembrava alguém e perguntou como ele chegou aqui. Recordando todos os pesadelos que havia experimentado, Ilma disse que havia sido resgatado e usado impiedosamente. Ele disse que muitas vezes teria morrido pelos ferimentos que lhe infligiram, mas seu corpo sempre se recuperou graças ao seu talento para a imortalidade. Disse que Ilma parecia estranhamente com uma pessoa comum e então ela percebeu que era por isso que ele era um sujeito de teste. A garota parecia despreocupada, embora estivesse em uma situação semelhante, e Ilma dirigiu-se a ela com um pedido.
Ele gritou freneticamente uma proposta para escapar daqui juntos, disse que ele mesmo não podia fazer nada, mas com seu talento para a imortalidade, ele poderia neutralizar todas as armadilhas que encontrariam no labirinto. Yuma percebeu que a garota estava completamente sozinha ali e não queria deixá-la, e novamente gritou uma proposta para escapar daqui e respirar o ar fresco ao ar livre. Ava imaginou mentalmente que eles comeriam até saciar do lado de fora, enquanto esperavam pela resposta afirmativa de Ava. Yuma já estava se imaginando caminhando por uma rua comum que não via desde que chegou ponto no novo mundo e Ava continuava perguntando se ele realmente poderia passar por todas as armadilhas. O rapaz garantiu a ela que poderia porque era imortal. Ava convenceu a si mesma de que não deveria ser paciente e ter medo se quisesse permanecer humana, mas a garota estava amarrada com muitos fios. Ela disse a Yumi que os fios conectavam seu corpo a algum tipo de máquina que continuamente sugava seu sangue. Essa máquina suga o sangue de Ava por dias e ela sofre de falta de sangue, então se sente exausta. A garota ofereceu a Yumi compartilhar seu sangue com ela. Ava tentou assegurar ao rapaz que na verdade era muito forte, ela apenas parecia frágil e definitivamente o ajudaria a escapar. Yumi estendeu corajosamente a mão, percebendo que não o prejudicaria de forma alguma. Ele ficou surpreso ao ver um morcego, mas Eva disse que era apenas uma parte dela. Um morcego mordeu o braço de Yuma, sugou o sangue e voltou para Eva para lhe dar o sangue. A garota ficou aliviada ao tirar os fios cansados que a conectavam ao carro e disse a Yumi que já havia gastado o que ele havia compartilhado com ela, enquanto o garoto olhava para a cicatriz em seu braço que o morcego havia deixado. Eva começou a se transformar usando sua magia. Yuma ficou assustado com a visão e a garota disse que era Eva Scarlet, a verdadeira herdeira de Veíris. Ela atacou o garoto assegurando-lhe que lhe daria liberdade. Eva puxou Yuma para si e o mordeu no pescoço, sugando o sangue. Foi então que ele finalmente percebeu que tinha conhecido um verdadeiro vampiro. Ava saboreou o sangue fresco com prazer e grande prazer. Após chupar sua bebida, ela finalmente sentiu sua força retornando a ela. Como havia ficado sentada lá sem poder se mover, Ava beijou Yuma na bochecha. O pegou pelo braço e o levou para novas aventuras, feliz por ter conhecido um homem assim. Eva estendeu suas asas de morcego, bateu nelas e ambos voaram para cima, voando para um dos corredores. Ela sentiu que o mago deveria estar ali antes disso. Ela disse a Yumi que seu principal problema seriam os magos voando de uma saída para outra. Eva achou que seria bom subir, mas ficou surpresa que ninguém reagisse aos seus movimentos. Yuma se sentiu um pouco enjoado com tais movimentos repentinos e então encontraram os ministros da igreja que faziam parte do grupo de busca e que já haviam percebido que a vampira Eva havia sido libertada com a ajuda do sangue de um imortal. Percebendo sua falta de esperança, Eva ordenou corajosamente que seus perseguidores atirassem nela, mas eles estavam apenas esperando por isso e começaram a usar sua magia contra ela. No entanto, os ministros perceberam que sua magia de nível intermediário não era suficiente para impressionar Eva. A garota disse que os ministros eram bastante fortes, mas decidiu ensinar-lhes uma lição mostrando-lhes sua magia de vampiro. Isso provocou uma terrível explosão de poder incrível que criou um enorme buraco. Vendo tudo isso, Eva ficou satisfeita e queria queimar tudo ao seu redor. Então Eva e Yuma viram Akinashi, Shinki e Araki. E Akinashi correu para o vampiro para resgatar Kuka de suas garras. O garoto pulou corajosamente para alcançar Eva com sua lança, mas Eva reagiu rapidamente ao ataque. Ela apertou Yuma ainda mais forte em seus braços, recuando e repelindo o ataque usando sua magia de vampiro. A forte magia de Eva afastou Akinashi e tirou sua arma. Seus amigos ficaram chocados ao verem um golpe tão severo. Eles chamaram freneticamente por Akinashi, mas não ouviram resposta. Eva estava um pouco assustada porque Yuma estava segurando e ela percebeu que o rapaz que a atacou era seu amigo e que eles devem ter sido recrutados ao mesmo tempo. Eva estava satisfeita consigo mesma porque conseguiu repelir o ataque do oponente e Yuma ainda estava pedindo para parar por ali. Eva disse que eles já tinham escapado da armadilha e que Yuma agora podia fazer o que quisesse, ao que ele respondeu que o que mais queria era retornar ao seu mundo. Então, de repente, Ava o abraçou apertado, dizendo que agora seria sua guarda-costas. Ela disse que jurava dar-lhe liberdade e que os vampiros sempre cumprem suas promessas.